Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre a ISO 41000 Eficiência e Estratégia na Gestão de Facilities. É um prazer contar com a vossa presença neste evento e confirmar também a adesão e interesse que tiveram ao mesmo, tendo em conta que efetivamente é um tema cada vez mais atual e relevante para todos nós. Efetivamente, a gestão de facilities é uma função crítica para qualquer organização e que tem impactos diretos, quer na sua produtividade, na sua eficiência operacional. E aquilo que temos percepcionado é que, efetivamente, há desafios que persistem, desde a necessidade de otimizar custos, a falta de normalização, o cumprimento dos requisitos legais associados, e é precisamente nesse contexto que acreditamos que a ISO 41001 pode-se destacar como um referencial essencial, uma ferramenta de gestão, pode efetivamente ajudar as organizações a transformar aquilo que é a gestão das suas infraestruturas e tornar isso uma função estratégica e que efetivamente possa também estar alinhada com os objetivos do negócio. Hoje temos a honra de contar com o Miguel Alves Agostinho, que vai ser o nosso orador. O Miguel é licenciado em Engenharia Industrial pelo Instituto Superior Técnico, é diretor regional e consultor da FM House. A sua experiência inclui projetos ligados ao Facility Management na América do Sul e na Europa, e vai desde o apoio à realização de processos de aquisição de serviços globais à consultoria estratégica, tanto em empresas prestadoras de serviços como utilizadoras e ocupantes de edifícios. Ao longo da última década, colaborou nas diferentes comissões técnicas de normas europeias e internacionais, tendo participado em 5 projetos de certificações pela ISO 41000 em 4 países diferentes. É também professor convidado em vários programas de formação e coordenador da pós-graduação em Sustentabilidade em Facility Management da nova FCT Executive Educations. Obrigado, Miguel, por ter aceito o nosso convite para estar aqui presente. E este é também um momento em que acreditamos que podemos refletir sobre a eficiência na gestão de facilities e como é que essa gestão pode ser efetivamente um fator diferenciador e um motor de competitividade. Queremos que seja também um espaço de partilha e de aprendizagem e, portanto, todos os participantes que nos queiram colocar questões poderão fazê-lo através do chat deste sessão Zoom, e aquilo que nós vamos tentar é, provavelmente não vamos garantir resposta a todas as questões durante a realização deste webinar, mas posteriormente faremos chegar as respostas às questões que nos forem fazendo chegar. Pedir também aos participantes que no final do webinar vamos ter um pequeno questionário e gostaríamos que também pudessem responder a esse questionário e dar-nos o feedback acerca deste tema, porque para nós também é muito relevante. E, sem mais demoras, damos início ao nosso webinar e, Miguel, mais uma vez obrigado e a palavra é sua. Obrigado, Ricardo. Agradecer à APSER o convite, agradecer ao Ricardo estar aqui como mestre de cerimónias e agradecer a apresentação. Portanto, como o Ricardo disse, temos aqui uma apresentação hoje sobre a ISO 41001, certificação que em Portugal contamos com 0 implementações até à data e, portanto, esperamos que esta iniciativa possa ser digamos que aqui uma andorinha para tentar fazer aqui a primavera num setor que acreditamos tem muito impacto nas organizações e na economia do país. Eu queria dizer que, como o Ricardo mencionou, para além das 3 certificações em que já participei, em 2 que estou a participar neste momento, também tenho tido a oportunidade de participar nas auditorias internas, para as auditorias anuais, as auditorias de certificação,
A visão que eu tenho é não só aquela visão mais romântica do processo de implementação da norma, que quando é uma coisa nova, as organizações têm sempre, ou pelo menos quando é nova, espera-se que as organizações tenham bastante entusiasmo com elas. Mas quando nós fazemos estas auditorias anuais ou de renovação, aquilo que nós estamos a ver é já o que a norma conseguiu, o que a norma conseguiu fazer, e está a organização, a organização e as pessoas da organização a conseguir conviver com a norma, é ela uma ferramenta útil e que, portanto, tem conseguido resistir ao teste do tempo. As certificações não são desprovidas de trabalho, e, portanto, as pessoas e as equipas têm que conseguir compreender que aquela certificação, e normalmente nas organizações em que nós trabalhamos, é mais uma certificação. As pessoas têm que compreender e têm que acreditar que mais aquela certificação não é mais um peso de trabalho e de documentação e de evidências, mas é algo que está a trazer benefício ao seu trabalho individual e depois no total para o trabalho de toda a organização, seja no contexto interno, seja no contexto externo de interação com outras organizações, sejam os seus clientes, sejam outros stakeholders. E, portanto, aquilo que tenho visto, embora infelizmente a minha amostra seja pequena, seja reduzida a estas cinco organizações, embora em 4 países diferentes, mas devo dizer que mantenho entusiasmado e daí ter aceito este convite da APSER e, portanto, na expectativa de que vocês, ou pelo menos alguns de vocês, se mostrem entusiasmados e esta conversa possa seguir. Portanto, estou aqui a vender uma coisa na qual eu acredito. Portanto, é basicamente esse o ponto que eu queria aqui deixar bastante claro convosco. Vou agora testar aqui se a apresentação está a funcionar bem, se eu consigo avançar com os slides. Muito bem. Como só temos 45 minutos, eu quero fazer esta história muito rápida e, portanto, só vou andar para trás 2,5 milhões de anos. Um dos momentos-chave da evolução da civilização humana foi o momento em que algum dos nossos antepassados descobriu que poderia utilizar a caverna para se proteger dos elementos naturais, seja do clima, seja dos predadores. E este acaso fez com que os nossos abrigos, as nossas cavernas, sejam aquilo que hoje em dia é um testemunho da nossa civilização. E, aliás, muito daquilo que os arqueólogos fazem é escavar estruturas antigas que fomos utilizando ao longo dos tempos e compreendendo assim como é que, em que estágios a evolução humana aconteceu e como é que ela foi, como é que fomos evoluindo ao longo do tempo. E sempre que nós, raça humana, íamos inovando em algum campo, a forma como nós também nos protegíamos, os nossos abrigos também foram evoluindo e sendo um testemunho não só da nossa evolução antropomorfológica, mas também da nossa evolução como sociedade. Vamos ver se a apresentação continua a andar. Muito bem. Um símbolo também dessa evolução é o conceito do trabalho. Ora bem, na imagem anterior, a sociedade humana não distinguia o lazer do trabalho, as nossas tarefas de procurar comida e de procurarmos abrigo e de começarmos a fazer as nossas vestes, mais do que um trabalho, era uma forma de nós nos mantermos vivos e, portanto, não era opcional. E, portanto, o conceito do trabalho vem mais recente, 10 mil anos atrás, quando nós passámos de um estilo de vida nómade para um estilo de vida para as comunidades agropastoris, em que também começámos a viver numa comunidade com o conceito de distribuirmos o trabalho entre nós, distribuirmos as tarefas entre nós e nos começarmos a especializar. E algo que parece bastante interessante, aquilo que acontece é que
pelo menos fazendo um bocadinho fast forward até a Idade Média, o conceito, a palavra trabalho, a etimologia da palavra trabalho, vem de uma, digamos, de uma ferramenta que existia para prender animais. Ferramenta essa que alguém teve também, algum ser humano teve uma boa ideia de pensar, olha, isto dá para prender animais, também dá para ser usado como instrumento de tortura. E chamava-se tripalium, porque dava para estripar as vítimas. E é a evolução desta palavra, do latim tripalium ou tripalus, que depois deriva na palavra trabalho. E, portanto, na Idade Média, o trabalho já não significava um instrumento de tortura, mas o conceito de trabalho árduo, duro e penoso. E, portanto, ao longo da história, muitas vezes o trabalho é associado como a uma atividade árdua e pouco valorizada. Felizmente, a evolução humana foi continuando e quando chegamos aos tempos modernos, o trabalho, hoje em dia, não é algo que fazemos para sobreviver, não é algo que fazemos como porque é uma tortura, é algo que nos aplicam, mas passou a ser parte da nossa entidade. Aliás, a apresentação que o Ricardo fez de mim falou do meu trabalho e não falou do Miguel como pessoa, o que é perfeitamente normal, Ricardo. Mas para vos dizer que o trabalho hoje em dia, aquilo que nós desempenhamos, faz parte da nossa entidade. E faz parte também do nosso status, da forma como nós queremos que os outros nos percebam. E também esta evolução do arquétipo da socialização, em que nós hoje em dia, e nem precisa ser hoje em dia, mas portanto, na sociedade moderna, as pessoas com quem nós socializamos estão em grande parte relacionadas com, desde os colegas de escola, quando somos crianças, e depois vamos crescendo até aos colegas de trabalho, no nosso trabalho. E, portanto, o trabalho é uma parte essencial daquilo que nós somos e das pessoas que nos rodeiam. Continuando aqui na nossa lição de história, já aqui na década de 40, portanto, do século passado, já quase daqui a pouco há 100 anos, um psicólogo americano, Maslow, de seu apelido, desenvolveu a teoria da hierarquia das necessidades, em que ele aponta 5 categorias para as necessidades humanas. E eu diria que, talvez até mais importante do que identificar essas categorias, ele hierarquiza-as. E daí, eu penso que, se calhar, todos vocês, independentemente da área, eu próprio venho da área das engenharias e dei a pirâmide de Maslow no técnico, numa cadeira a única cadeira que nós tínhamos de recursos humanos, para uma sensibilização ao recurso humano. Quem vem para a indústria convém ter um bocadinho de sensibilidade aos humanos, ainda assim. E esta hierarquia, como qualquer hierarquia, começa com as necessidades mais básicas e vai crescendo para as necessidades mais complexas em termos psicológicos. E eis que, nas necessidades mais básicas, ao nível do ar, da água e da alimentação, está o abrigo. E, portanto, as cavernas que nós inventámos há 2,5 milhões de anos, em que o Homo habilis foi o primeiro gestor de instalações, e fazendo fast forward para 1943, o abrigo é identificado como uma das nossas necessidades básicas como ser humano. E se nós subirmos um bocadinho aqui em relação a esta pirâmide, nós vemos o abrigo em outras declinações mais sofisticadas. Se nós subirmos, vemos property e vemos status, porque o nosso abrigo, seja o nosso abrigo residencial ou o nosso abrigo de trabalho, é também visto como um símbolo de status. E, portanto, não só nos satisfaz uma necessidade básica, como nos consegue satisfazer necessidades mais evoluídas, mais sofisticadas aqui na pirâmide.
necessidades que já não têm só a ver com a nossa segurança e com a nossa proteção, mas sim com a forma como nós queremos que os outros nos vejam e o valor que nós acreditamos para nós, que nós temos. E, portanto, quando nós andamos para os dias de hoje, e, portanto, 2,5 milhões de anos depois da primeira imagem que eu vos mostrei, os edifícios, os espaços, as universidades, as escolas, o interior dos autocarros, é onde nós passamos 90% do nosso tempo. Aliás, de acordo com um estudo encomendado pela Environment Protection Agency, os resultados deles é que passamos 86,9% do tempo dentro de edifícios e 5,5% do tempo dentro de veículos, o que nos deixa mais ou menos 7% do tempo para estarmos ao ar livre. E se considerarmos que parte do tempo que nós estamos ao ar livre estamos a olhar para o telemóvel, portanto, também podemos considerar o ar livre como um espaço construído, porque a partir do momento em que temos rede móvel, ao fim e ao cabo, também pode ser um espaço de trabalho. Okay? Só para vos deixar ainda mais animados. Portanto, é natural que aquilo que acontece e aquilo que nós temos dentro deste ambiente construído impacta a nossa qualidade de vida e impacta a nossa saúde. Naturalmente, esta preocupação ao longo do tempo converteu-se em legislação. A Agência para a Saúde Ocupacional e as Condições de Trabalho, na sua sigla americana, as OSHAs, vão para trás para a década de 70, década também em que o Facility Management surge, portanto, já tínhamos abrigos há milhões de anos, mas é relativamente recente este esforço para começarmos a estruturar as condições de trabalho, as condições de segurança dentro dos espaços e também criar esta nova função, que era o Facility Management, que nasce no final da década de 70 e que tem como propósito integrar áreas que estavam dispersas nas organizações e que na altura eram todas insourced para uma maior eficiência. E, portanto, esta preocupação com a segurança dentro dos edifícios vem evoluir e declina mais recentemente, em este caso, este exemplo que eu mostrei aqui de 2013 a 2014, que é o Well Building Standard, que é um standard para a qualidade de vida dentro dos espaços e que também coincide um pouco com os conceitos e as preocupações em torno do well-being e começar a utilizar o well-being, começar a utilizar bem-estar no contexto empresarial sem ter uma conotação muito esotérica e, portanto, começar-se a usar o well-being como uma coisa, como também uma ferramenta de competitividade das empresas para recrutarem, para reterem talento e, portanto, ser algo que faz parte, que começa a fazer parte do jargão empresarial. E, portanto, dentro destes conceitos, há, obviamente, também uma relação entre o bem-estar e a produtividade das pessoas e a produtividade da organização para a qual elas estão a trabalhar e, portanto, não são temas totalmente desprovidos de interesse, mas é uma compreensão de que o bem-estar das pessoas tem impacto também no bem-estar, digamos assim, da organização. E, portanto, aqui talvez um pequeno ponto um pequeno ponto de paragem, só para fazermos aqui um recap. Portanto, aquilo que eu espero ter, o objetivo destes slides e desta imersão um bocadinho histórica, eu julgo ser essencial para o entendimento da 41001 como uma peça importante para as organizações no dia de hoje. E independentemente do tipo de espaço que a gente gere, porque o Facility Management acontece dentro de um hospital, dentro do lobby de um hotel, numa prisão, numa piscina municipal, na universidade, no autocarro, e, portanto, qualquer espaço construído, ou até um bar de praia com sinal de internet, é um ambiente construído, e precisam de ser geridos, e precisam de garantir que entregam um serviço,
cada um destes passos tem o seu propósito. Uh, as habitações e o espaço construído, sendo não só um marco civilizacional, é uma peça essencial da nossa sociedade e da nossa vida diária. E, portanto, este é um pouco o ponto em que eu vos quero deixar, o chamado ponto repousado, diria, para, para vos ter aqui um bocadinho mais ligados ao propósito e, digamos que a visão da norma, porque a própria definição da norma e na sua terminologia, na 41011, diz que o Facility Management é responsável pela qualidade de vida dos ocupantes e pela produtividade do core business da organização que serve. Okay? Portanto, perceber que estes conceitos estão todos relacionados e se não há e se não há aqui esta compreensão mais ao nível humano e visceral da coisa, depois também parte do que eu vou falar daqui para a frente, daquilo que a norma impacta, não ressoará tanto. Portanto, é preciso compreender que realmente nós estamos a fazer isto com um propósito de garantir a qualidade de vida dos ocupantes que estão a utilizar estes espaços, mas também, e ultimamente, garantir também a eficiência e a produtividade da entidade que é dona ou que explora o espaço. Mas então, vamos começar a navegar e a entrar aqui nos benefícios, ou ainda em mais benefícios, da ISO 41001. Os edifícios em si são paredes, tetos e chão que servem ao propósito de abrigo, mas aquilo que acontece hoje em dia é que, para além do edifício, nós precisamos de serviços dentro do edifício. Esses serviços variam em função do propósito que esse edifício quer servir, mas os serviços em si têm características muito peculiares. E, portanto, a gestão de Facility Management, uma das coisas importantes que tem a fazer é a gestão dos serviços. E daí também existir uma norma de gestão dentro da família 41001, que é 41012, que trata as estratégias de sourcing e de procurement. Não nos substituindo às áreas de sourcing e de procurement, não nos substituindo às áreas de compras, mas como nós, da parte do FM, desenhamos os serviços e, portanto, desenhamos a forma como os vamos estruturar, identificar, ir ao mercado, identificar prestadores e avaliar as propostas e fechar os contratos, naturalmente, com o apoio dos colegas das áreas de legal e de procurement. Mas, como eu estava a dizer, a norma ajuda a fazer algo que é intrínseco e essencial e complexo no Facility Management, que é a gerir o ciclo de vida dos contratos. E porquê é que o serviço é complexo? E dar-vos aqui apenas 2 exemplos. O serviço, ao contrário de um produto, tem 2 características sobre as quais eu gosto de falar. Um serviço não se consegue criar estoque. Okay? Eu posso ter 1 tonelada de batatas e vendê-las daqui a 1 semana, mas se eu tiver 20 pessoas na fila de espera da cantina, e se eu hoje não as puder atender, elas amanhã não estão lá ainda com o tabuleiro à espera. E, portanto, o serviço ou o entrego no momento ou perde-se. E não há estoque. As refeições que eu não vendi hoje na cantina, as de hoje eu não vou poder vendê-las amanhã. E, portanto, não se cria estoque de serviços, cria-se estoque de produto. Outra coisa é que no produto eu tenho uma linha, e obviamente compreendam que eu estou a simplificar for the sake of argument, ok? Eu produzo, eu tenho uma linha de manufatura em que eu estou a produzir ou estou a controlar o seu andamento, estou a controlar o produto que sai dali. E quando chego ao cliente para o transacionar, eu tenho o produto e entrego ao cliente e o cliente dá-me o dinheiro e vai-se embora. Nos serviços, o cliente participa na manufatura do serviço. E, portanto, voltando ao exemplo da linha de serviço da cantina ou do refeitório, o cliente, a interação que tem com a pessoa que está a pôr a comida no prato, se ele pede menos arroz e mais salada, ou pede mais um pastelinho de bacalhau porque ele está com um bom aspecto,
isso tem impacto no serviço. E tem impacto, nomeadamente, no tempo que o serviço leva a realizar. E, portanto, e também na qualidade percebida desse serviço. E, portanto, enquanto que eu num produto, a produção desse produto, faça a redundância, é algo que está controlado e separado, eu no serviço, o cliente participa com tem maior ou maior presença, mas participa na elaboração do produto que é o serviço. Estas complexidades fazem com que, quando eu vou ao mercado comprar um serviço, seja muito difícil, eu diria impossível, que se comprem serviços de forma tão transacional como se compram produtos. E, portanto, toda a bagagem que esta família de normas traz para todo o processo, o ciclo de vida do serviço, da, trans, da transferência dos requisitos para necessidades, todo o trabalho de identificar os stakeholders e comunicar com eles para fazer o levantamento desses requisitos. A forma como nós definimos os indicadores. Definimos depois os níveis de serviço que queremos. Olhamos, antes de irmos ao mercado, olhamos para o mercado e compreendemos qual o melhor modelo de provisão. Se compramos os serviços todos a uma empresa, se integramos todos os serviços de todos os países no mesmo fornecedor, ou não. Se vamos para fornecedores de especialidade, se vamos para os fornecedores numa ótica de quais são os serviços críticos e os não críticos para outros tipos de fornecedores. A forma depois como nós temos um modelo de controle para avaliar a performance em conjunto com o prestador de serviço. E depois entramos num ciclo de melhoria contínua e num constante alinhamento estratégico com aquilo que a organização precisa, é algo muito mais complexo do que comprar uma saca de batatas. E a norma, dentro da sua família de normas, dá-nos um framework que é aceito internacionalmente e que representa muita evolução e muitas lições aprendidas de todos os países e de todos nós que estavam envolvidos ao longo destas reuniões e também das suas atualizações, que estas normas também não estão escritas em pedras e vão sendo atualizadas. Portanto, é adicionalmente mais uma resposta a um desafio que a gestão destas infraestruturas e destas instalações tem. Avançando para ainda tentarmos aqui responder algumas questões online. Avançando para a componente financeira, portanto, tivemos nos contratos e, natural, chegámos aqui à componente financeira. Os orçamentos, tanto para as despesas comuns, os OPEX, como para as despesas de investimento, os CAPEX, são essenciais nesta área de Facility Management e têm um impacto enorme no valor dos ativos e na qualidade do serviço que se consegue entregar. Compreender que o Facility Management tem muitas áreas, inclui também as áreas de Real Estate e de Property, e, portanto, tudo aquilo que é a gestão das rendas, seja dos espaços que nós ocupamos, ou se somos um banco ou uma seguradora, e para além dos espaços que ocupamos, também temos espaços arrendados. Existe aqui uma componente de custo, e se tivermos espaços arrendados por terceiros, também de receita, muito relevante. E mesmo sejamos que, e para além de tudo mais, nós temos aqui uma responsabilidade de alinhar a oferta com a procura. E muitas vezes, e novamente a norma aqui também nos ajuda, muitas vezes mais do que discutir num tender com um fornecedor uma redução de 0,5% ou 1% em que queremos manter o âmbito do serviço que estamos a solicitar, mas queremos que o prestador nos faça uma proposta mais barata porque sim, porque estamos a negociar e estamos habituados a fazer isso, mas esquecemos que as necessidades dentro das organizações, elas mudam e nós às vezes estamos a utilizar um caderno de encargos que foi feito há 7 ou 8 ou 10 ou 15 ou 20 anos atrás, num contexto em que houve mudanças e, portanto, estamos a utilizar um documento base para o nosso tender desatualizado. E que se nós tivéssemos o tempo e a perspectiva
de pararmos, olharmos para o que estamos a fazer e voltar atrás e atualizar esses documentos, atualizar as necessidades, falar com os stakeholders, conseguimos aí ou ter grandes poupanças ou então colocar o dinheiro em coisas que as pessoas vão realmente dar valor. E, portanto, especialmente hoje em dia, com estes novos modelos de trabalho, com esta volatilidade em termos de ocupação dos espaços, estamos sempre a discutir se vamos voltar para os espaços, não vamos voltar para os espaços. Toda esta flexibilidade que tem que existir para fazer face à volatilidade, é aqui que estão muitos potenciais ganhos e, novamente, é aqui também que a norma nos pode ajudar imenso em trazer estas práticas de gestão para o Facility Management. O que é que eu gostaria aqui ainda mais de dizer nesta parte? Avançando aqui. Last but not least, todos os temas relacionados com a sustentabilidade que têm vindo a ser cada vez mais relevantes nos últimos tempos e ainda agora saiu um estudo de uma consultora da BDO em que auscultou um conjunto de responsáveis pelas empresas cotadas em Bolsa Americana e pelo menos 75% deles dizem que vão manter as suas políticas de sustentabilidade, independentemente do contexto atual nos Estados Unidos. E, portanto, independentemente disso, eu sempre que faço as conferências sobre sustentabilidade e falo do tema da sustentabilidade, aquilo que eu procuro passar é que a sustentabilidade é um pouco como a qualidade foi na década de 80 e na década de 90. Havia uma grande resistência para implementar as normas de qualidade, havia uma lógica de que qualidade estava associada a um preço maior e, portanto, muitos empresários não queriam fazer essas justificações porque receavam que iam perder parte da sua competitividade, mas aquilo que estava subjacente à norma da qualidade era a procura pela eficiência e a procura pela eficácia. E, portanto, investir em qualidade, no fim do dia, nós, se quiséssemos, podíamos estar a ter produtos melhores a menor preço. Novamente, um exemplo, uma caricatura. Mas eu hoje olho para, nestes últimos anos, eu tenho olhado para a sustentabilidade sempre numa ótica de nos obrigar a repensar, a reformular processos, procedimentos, materiais, mentalidades, numa ótica de conseguirmos entregar melhor e em melhores condições, seja a abarcar um público maior, a reduzir custos, if the case being, a usar menos recursos de uma forma geral. E, portanto, esta lógica da sustentabilidade, independentemente de volatilidades em contextos macroeconómicos, é algo que a norma também nos ajuda a enfrentar melhor, desde a necessidade de termos mais informação ao nosso dispor para conseguirmos alimentar as áreas de sustentabilidade com a necessidade de report que estas têm cada vez mais, mas também a forma de, como já disse anteriormente, de alinharmos a oferta com a procura e, portanto, não desperdiçarmos, mas também compreendermos que mais espaço usado com as nossas cavernas empresariais é menos espaço para as cavernas habitacionais. A GPA, que é a Government Property Agency, é a entidade, digamos que, eu diria um pouco a estamo do governo britânico, em 2009, num relatório que eu infelizmente perdi e ainda não consegui voltar a reencontrar na internet, assumia como missão para eles que a responsabilidade pelo espaço que o governo britânico ocupava, especialmente nas cidades. Numa ótica de que eles deviam apenas ocupar o espaço estritamente necessário para desocupar, para o libertar para as outras necessidades. E como isso não era apenas um wishful thinking, o governo britânico está neste momento a retirar 22 mil postos de trabalho do centro de Londres e recolocando-os em outras zonas, em outras cidades da zona metropolitana ou até mesmo mais longe, para revitalizar os sítios para onde estão a ir, e estão obviamente a fazer o target de sítios mais
menos procurados, menos aquecidos em termos de procura imobiliária. Portanto, vão criar novos centros urbanos, pelas pessoas que vão estar a deslocar, e libertando espaço dentro das cidades que estão altamente aquecidos em termos de preços. E, portanto, esta lógica que nós podemos também colocar nas nossas organizações é esta responsabilidade de ocuparmos o espaço que necessitamos. E se ocuparmos só o espaço que necessitamos, também vamos poupar em rendas. Não é? Ou podemos optar por mudar para sítios em que eu, se quisesse 10 mil metros quadrados naquela avenida, não consegui, mas se precisasse só de 2 mil, já consigo. E, portanto, pode ser por uma questão de poupança, pode ser por uma questão de reposicionamento, mas se eu só usar o espaço que eu necessito, eu estou não só a fazer um benefício à minha organização, como até estou a fazer um benefício à sociedade em geral. Okay? E, portanto, a lógica da sustentabilidade, para nós no Facility Management, é esta lógica de vasos comunicantes, em minimizar o uso de recursos e o impacto que isso tem de forma transversal, tanto interna à organização como externa. E, portanto, fazendo aqui um bocado fast forward, estes foram os pontos que nós focámos. Tentámos fazer aqui uma resenha um bocadinho histórica, mais para vos emocionar em torno da importância dos espaços e como os espaços são vitais para a nossa vida hoje em dia. E depois começámos a entrar aqui em alguns pontos onde a norma nos ajuda, desde a questão da ligação entre a qualidade de vida e a produtividade, a complexidade em comprar serviços e o impacto financeiro e de sustentabilidade, e não, portanto, não só ambiental, portanto, o impacto ambiental e também social dos edifícios de atividade humana. Portanto, tudo isto são temas que a norma nos ajuda a estruturar. E, obviamente, as nossas organizações não estão paradas, o que vocês não têm paredes a cair nos vossos escritórios, nem as pessoas a chegarem ao escritório e a virem-se embora porque não há luz ou não há água. Os vossos escritórios, os vossos espaços, as vossas infraestruturas estão a funcionar. Aqui o tema é que a forma como nós o estamos a fazer, se não é uma forma estruturada, nós estamos a perder benefícios. E estamos a perder aqui a ajuda. E a norma custa 100 euros, se vocês quiserem comprar, 41.001, não é assim um grande investimento. Estamos a perder muita aprendizagem junta e também a vantagem de ser uma norma internacional é que ainda por cima são perspectivas de imensos países e, portanto, só o facto de nós termos conseguido publicar uma norma internacional num tema que é tão que varia tanto a sua utilização ao longo do planeta, acho que só por aí acho que ainda continuo a dizer que foi uma sorte de se ter conseguido. Mas o que é facto é que se conseguiu e tem agora esta ferramenta ao vosso dispor. Eu trago aqui dois statements de clientes nossos na FM House. O da Roche, nós fizemos a certificação já em 2021, salvo erro. Aqui a Teresa, que é responsável pelo Global Workplace, tem aqui este statement em que, ao fim e ao cabo, temos aqui um exemplo de uma empresa que é uma ocupante de espaço e, portanto, este exemplo também serve aqui para explicar que esta certificação não é só para prestadores de serviço, é também para quem utiliza os espaços. Portanto, temos aqui este statement da Teresa, temos aqui um statement da Pilar, que é responsável pela sustentabilidade da Servel, que é não sei se é o maior, mas é um dos maiores prestadores de serviço espanhóis. E aquilo que eu queria aqui dizer é que eu tinha aqui anotado quais eram as palavras comuns, que era para não estar a demorar muito a ler os testemunhos, mas palavras comuns são estratégia, alinhamento e sustentabilidade. Okay? A estratégia, como qualquer um de vocês aqui que esteja habituado a implementar uma norma, as normas obrigam-nos a vir ao início e colocar as questões e fazer-nos perguntar porque é que estamos a fazer assim, e é uma coisa que é essencial em qualquer área de facility management, ok?
eu sei que às vezes os responsáveis da FM fazem o melhor, às vezes não gostam de second guessing, mas é um exercício que é essencial para eles. Porque é um exercício que é essencial para todos, está na gênese do esforço de standardização nesta nossa sociedade comercial moderna. E, portanto, repensar e procurarmos estratégia e procurarmos o alinhamento. E depois o tema da sustentabilidade na ótica da otimização dos recursos. Eu estou só a fazer um bocadinho fast forward na medida em que o tempo urge. Quando se fala de coisas que se ama, normalmente é fácil a gente perder um bocadinho o tempo, perdemos o fio à meada em termos de tempo. Dizer-vos aqui umas notas que são importantes. Portanto, a norma serve tanto os prestadores de serviço como os utilizadores do espaço. Qualquer uma destas entidades pode implementar uma norma de FM. E se nós olharmos aqui para a figura do lado direito, a empresa ou o departamento de FM, que é o que fica aqui em baixo, tem que estar alinhado com aquilo que é a procura, a necessidade da organização requerente, que pode ser o cliente, se for uma entidade externa, pode ser a organização cliente, ou pode ser a organização cliente interna, a quem o departamento de FM ou de Real Estate ou de Property tem que atender. E aquilo que é importante é que nós compreendermos que esta organização da FM, seja externa ou seja interna, tem que estar ao nível estratégico alinhado com a organização que tem que servir, a organização que tem a necessidade. E esta é a essência da norma e é aquilo que obriga os departamentos da FM e do Real Estate a darem um passo atrás e irem repensar aquilo que têm. Não para pegarem e deitarem fora, mas para adaptarem e muitas vezes para verem que aquilo que estava bem feito há 15 anos atrás e que agora pelo menos precisa de um update. E depois, obviamente, as vantagens do PDCA. E, portanto, o PDCA, que é uma coisa que parece extremamente óbvia, aquilo que acontece é quando nós temos uma norma e precisamos de manter a certificação, a desculpa de que hoje não temos tempo, porque estamos a fazer outras coisas, não serve. E, portanto, é preciso dedicar tempo a fazer este ciclo e muitas vezes estas áreas de FM que estão um bocado assoberbadas de trabalho e funcionam um bocado como os bombeiros das organizações, têm que também pegar, tendo o apoio da gestão de topo, têm aqui um pretexto para dizer, ok, nós precisamos de também refletir sobre aquilo que estamos a fazer, porque senão estamos a correr a tentar apagar fogos e quando chegamos ao sítio onde está o fogo, em vez de termos uma mangueira, temos uma resma de papel, porque não planeámos, não nos organizámos antes de começar a correr, nem vimos aquilo que tínhamos connosco. Portanto, é preciso parar para planear e a norma, a implementação da norma e conseguir manter a norma ativa exige que se faça esse trabalho de planeamento. Último ponto, dizer que esta norma 41001 é um high-level standard, portanto, para quem está habituado a estes processos, sabe que um high-level standard é um conjunto de normas como a 9001, 14001, 45001, a 22000, etc. São normas que têm a mesma estrutura e que, portanto, a integração, a implementação destas normas em ambientes que já têm outras normas é mais fácil integrá-los e eu diria que qualquer organização que já tenha 14001 implementada tem um terço da 41001 já despachada, porque em termos de riscos ou oportunidades e identificação de stakeholders, já lá está quase tudo. Okay? E pronto, e portanto as normas também como uma ferramenta que nos permite fazer o benchmarking, que é novamente uma coisa que é essencial nestas áreas de suporte, como o FM, e que estão hoje em dia ainda numa fase muito embrionária. E portanto a standardização ajudará as organizações a compararem-se melhor e a tirarem daqui mais peças de informação e mais descoberta sobre como podem melhorar. E pronto, e portanto, dizer-vos que a norma é, e eu acredito nisso, porque são sempre processos complexos e eu poderia me recusar, podia pedir a um colega para fazer as certificações das normas,
mas é algo que eu faço com prazer porque eu vejo os benefícios e são sempre, os processos de implementação são sempre processos muito ricos nesta obrigação e nesta desculpa para finalmente os profissionais terem um pretexto para poderem parar, para refletir e validar estratégias e revalidar as formas como têm os procedimentos feitos. E, portanto, eu acredito que é não só uma estratégia que ajuda as organizações hoje em dia, mas como também as torna mais bem preparadas para todos estes desafios e para estes contextos mundiais extremamente voláteis e também uma maior responsabilização das organizações sobre os espaços e sobre as pessoas que têm a seu cargo. Peço desculpa se me distraí aqui um bocadinho com as horas. Se calhar pedir agora para o Ricardo aqui voltar para retomar aqui a moderação e gerir então aqui os próximos minutos, se ainda houver próximos minutos. Muito obrigado, Miguel, pela partilha do conhecimento e da experiência sobre esta norma. Acho que foi sem dúvida uma mais-valia para compreendermos melhor os desafios e as oportunidades que esta norma proporciona neste tema do Facility Management, porque efetivamente é muito relevante e cada vez mais importante para as organizações. Eu estava aqui a tentar consultar em termos de questões e não temos assim nenhuma questão que seja muito relevante. Temos agora uma, que não sei se o Miguel rapidamente consegue dar aqui uma ideia, que é, em termos do capítulo 8, como é que a norma está estruturada. À partida será aquele que será mais diferente das restantes normas, uma vez que segue a estrutura de alto nível. Eventualmente, se o Miguel conseguir dar aqui uma chega acerca do capítulo 8. Sim, a norma, embora tenha uma estratégia, a norma, embora tenha uma estrutura comum, o que é facto é que ela obriga-nos a ir puxar coisas diferentes nas suas várias áreas. Existem logo na parte mesmo na parte de recursos e na parte de planeamento, digo que a parte de planeamento é uma parte que puxa muito o FM. Portanto, entidades que têm outras normas, como a 9001 e a 14001, que são talvez as mais comuns, o trabalho nestes capítulos de planeamento e depois mesmo de avaliação de performance fica ainda muito trabalho por fazer. Ela na 8, a 8 talvez é das mais fáceis, porque a 8 aquilo que nós precisamos é de olhar para os processos e para os procedimentos e para as instruções de trabalho que a empresa já tem e que às vezes não estão num formato de processo, estão às vezes em e-mails. Muitas vezes há e-mails que são enviados por uma determinada área e que diz como é que se faz determinado processo. Portanto, elas não estão vertidas num formato de processo e depois também não têm a revisão formal que deviam ter. Portanto, basicamente, no capítulo 8, é nós transformarmos este conhecimento que está dentro da organização, em e-mails ou na cabeça de algumas pessoas, e, identificando anteriormente quais são os processos críticos, nós os transformarmos num documento em informação documentada e depois num documento que tem a sua vida, tem os seus ciclos de revisão e de evolução. Mas, portanto, é isso. E depois, digamos que aqui a parte como a norma está feita para atender a prestadores de serviço, mas também à minha própria organização ocupante. Portanto, eu tanto posso ser uma empresa de prestação de serviços como a Servel, aqui neste exemplo, como a Roche. A outra, e como a parte dos serviços é muito relevante para a parte do Facility Management, uma das partes também muito específicas do capítulo 8 é a integração entre as partes, a integração de serviços, a integração com stakeholders. E, portanto,
exige que a entidade certificada demonstre como é que integra os serviços que está a entregar com os serviços que são entregues por outros prestadores ou por outras áreas. Okay? Portanto, seria assim o mais diferente, por assim dizer. Mas, portanto, quem está certificado na 9001 e na 14001 tem algumas respostas atendidas nos vários capítulos, mas há aqui um conjunto grande que fica por atender. Por exemplo, outro que fica praticamente feito é o da melhoria contínua. Novamente, os processos que se vão usar para evidenciar a melhoria contínua vão ser os mesmos, provavelmente as reuniões de gestão de topo vão ser as mesmas, os ciclos de auditoria vão ser os mesmos, e, portanto, há aqui alguns capítulos que estamos bastante tranquilos, mas outros têm que se trabalhar mais. Peço Certíssimo. desculpa, resposta longa, mas Nada, ótimo. Está como ótimo, só Miguel. havia uma, se calhar exagerei. Claro, sem problema. Muito bem, Não e sei se havia parece aqui mais uma que questão. não, as outras questões já foram, são também alguns agradecimentos A norma, e a 41.001, a 41.012, isso elas já estão em português. certo, Portanto, podem sim, comprar através do site do IPQ, do IPQ, exatamente, e podem comprar, eu penso que é à volta de 100 euros, mas pode ser 160. sim, será à volta disso. Mas é isso. Muito bem, chegamos então ao final deste nosso webinar sobre a ISO 41001. Esperamos que a sessão... Ricardo, peço desculpa, aqui uma Sim? questão a perguntar se vão partilhar a Surgiu apresentação. agora? Se vão partilhar a apresentação. Não tenho a informação, sinceramente. Depois podemos confirmar Ok, se iremos partilhar ou não. ok. Muito bem. A minha apresentação também é muito visual, portanto, Exato, era com um exatamente, propósito desse, portanto, exatamente. Posso mas dizer que nós vamos responder a todas as perguntas que forem colocadas. Isso nós vamos colocar, vamos responder a todas. Portanto, todos os participantes irão receber uma resposta escrita, digamos assim, das questões que nos foram colocadas e eventualmente algumas dúvidas que sim, possam ter sido eu enviadas. queria aqui só reforçar que eu não coloquei o meu contacto porque eu acho que como qualquer bom Sim, convidado, não, eu acho que o contacto deve ser feito pelo anfitrião e, portanto, eu acho que claro, sem problema. os colegas da APSER estão muito motivados e este webinar é um sinal disso em compreender se conseguimos criar aqui alguma atração para esta norma aqui em Portugal e, portanto, quaisquer questões tenham relativamente com a APSER ou com o apoio que podem vir a necessitar nesta implementação, enviem o contacto. Aliás, eu peço desculpa que eu devia estar a apresentar o slide final, não era, Não, Ricardo? não tem problema, não tem problema. Onde está o slide, onde está o e-mail do Ricardo. Sim. Muito bem, esperamos que a sessão tenha sido do interesse de todos e que tenham conseguido também retirar insights valiosos sobre esta norma e como é que ela pode ajudar na otimização da gestão das infraestruturas e de serviços. Explorámos aqui como é que esta ferramenta estratégica nos traz alguns benefícios, falámos da redução de custos, falámos da melhoria do bem-estar dos ocupantes, falámos da sustentabilidade das organizações, tudo aquilo que cada vez mais deve estar nos objetivos organizacionais das empresas. Mais uma vez, agradecer ao Miguel Alves Agostinho pela sua presença e por este webinar. E também só deixar a nota que brevemente a APSER vai também ter formação disponível nesta norma, na interpretação dos requisitos da ISO 41001, portanto algo mais detalhado, onde vamos olhar para os requisitos da norma e como é que eles se podem aplicar na prática. Está prevista para os dias 20 e 21 de maio e brevemente também nas nossas plataformas e nos nossos sites traremos mais informações e como é que poderão inscrever-se para esta formação. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado Miguel e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos.